Eu fico agora com o Tardelli, que já esteve comigo aqui, que está comigo aqui desde o início, e com a nossa convidada, que já está aqui há algum tempo. Eu vou contar para vocês os bastidores, mas ela está aqui acompanhando o debate, Janaína Pascoal, advogada e ex-deputada. É isso. Em entrevista ao programa da CNN Caminhos com o Abílio Diniz, o governador de São Paulo negou que tem a pretensão de se candidatar à presidência da República no próximo pleito. Mas Tarcísio de Freitas listou alguns nomes que, segundo ele, têm potencial para participar da disputa. Acontece que o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado líder da oposição e quase um padrinho de Tarcísio de Freitas, não foi sequer citado. Vamos ver esse trecho. Você já é o principal nome da oposição para 2026? Não sou, não tenho essa pretensão. Eu vejo o seguinte, nós temos uma boa safra surgindo, tem o Zema em Minas, tem o Ratinho no Paraná, tem o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, pessoas que estão pensando no Brasil, que têm bons fundamentos, a Raquel agora em Pernambuco. Então nós não vamos ter carência de bons nomes para concorrer lá na frente. Tem um compromisso muito firme aqui com o Estado de São Paulo. Estou muito feliz com o voto de confiança que me foi dado e os nossos projetos aqui são todos de longo prazo. Já começo com ela, Janaína Pascoal. Boa tarde, bem-vinda. Tarcísio de Freitas, ele tenta se descolar de Bolsonaro a deixar o ex-presidente fora dessa lista? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Cumprimento a todos, o colega Tardelli. Veja, eu não enxergo dessa forma. Inclusive, numa entrevista muito recentemente, ele se declarou bolsonarista sem ser. Porque eu falo com tranquilidade, Tarcísio não é bolsonarista. Tive a oportunidade de conversar longamente com ele quando ele estava no processo de decisão para ser ou não candidato aqui ao governo. Ele não é bolsonarista, quando foi eleito declarou que não é bolsonarista, mas mais recentemente, talvez em virtude dos muitos, eu vou utilizar a palavra ataques aqui, mas não com uma perspectiva crítica, mas essas muitas investigações, essa exposição, tantos questionamentos no âmbito penal, no âmbito eleitoral, ele recentemente se declarou bolsonarista e eu li essa declaração dele como um apoio, sabe, um apoio moral. Então eu não vejo que ele tenha tentado se descolar do ex-presidente. Eu recebi essa manifestação de Tarcísio como uma homenagem a seus colegas governadores. É importante destacar que ele não mencionou potenciais presidenciáveis ao centro ou à direita que não estejam governando algum estado da federação. Se ele estivesse preterindo Bolsonaro, ele traria outros nomes. Ele, na verdade, quis mostrar que ele, pessoalmente, não tem esse plano, não tem essa pretensão e que há opções entre os governadores. Eu realmente não enxerguei a fala como um desejo de se separar do presidente. Ele gosta muito do presidente, ele gosta, é real. Nessa reunião que eu fiz com ele, que foi uma reunião muito longa, quase 4 horas essa reunião, esse encontro, falamos sobre todos os temas, conversamos muito sobre São Paulo. E diferentemente de outros apoiadores, que pela frente aplaudem tudo, concordam com tudo, e Tarcísio não é assim, nessa reunião a portas fechadas, não houve uma palavra desse homem de sugestão de crítica ao ex-presidente. Não houve. Então ele realmente gosta muito dele, ele é grato, ele reconhece o apoio que o ex-presidente deu à pessoa dele. Inclusive lembro bem que ele falou: Janaína, eu nem tinha rede social, eu nem entendia bem disso, ele é que me deu visibilidade. Ele é que colocou na minha cabeça que eu haveria de ser candidato. Naquele momento ele ainda estava avaliando, ainda não acreditava na possibilidade de ganhar, e eu disse para ele que eu estava convencida que ele tinha sim essa possibilidade. Então não vejo como um descolar. Agora, é um homem inteligente, é um homem preparado, é um homem que, como eu, deve ter acompanhado de perto. Eu acompanhei de perto, por estar na Assembleia naquele período, o que aconteceu com o ex-governador João Dória. O ex-governador João Dória
Por que ele se inviabilizou como um possível presidenciável? Porque ele se lançou candidato de forma muito prematura. Ele teve um excesso de exposição midiática, né? Dando entrevistas coletivas todos os dias, no horário do almoço, tudo muito, com todo respeito, forçado. Então esgotou as pessoas, gerou um clima de que ele estava já querendo jogar pedra no então presidente Jair Bolsonaro, passou uma sensação de traição porque se elegeram juntos. Então o Tarcísio aprendeu com os erros de Dória e está focando aqui no estado de São Paulo e está deixando para o futuro, né, avaliar a situação. Vejo na fala dele, única e exclusivamente, o desejo de ser gentil com seus colegas governadores. Muito bem. Eu vou... Ainda bem que você me deixou 32 segundos para te fazer uma pergunta na volta. Vou repetir agora para o Tardelli. O Tardelli, o Tarcísio tenta se descolar do ex-presidente Jair Bolsonaro a deixá-lo de fora dessa lista? Olha, o xadrez eleitoral é muito complicado, Neto. O Tarcísio sabe que a eleição dele se deve muito a um quórum bolsonarista. Ele não pode virar as costas ao Bolsonaro porque ele vai perder votos. Se ele fizer isso, ele vai perder uma quantidade de votos da qual ele não pode abrir mão, pelo menos agora, no começo do seu mandato. Segundo, a gente sabe que é um suicídio político no começo do exercício de um cargo como de governador, o governador lançar-se como um candidato a outro cargo sem ter ainda sequer esquentado a sua função como governador. Se ele o fizesse, ele estaria dizendo o seguinte: me matem politicamente, porque eu vou ser o alvo e vou ser a vidraça de todo mundo. O que a gente vê, o que a gente sente é que o Tarcísio tenta, de alguma forma, criar uma identidade própria de governo, criar uma identidade própria de político, que ele não tem ainda. Ele foi ministro da Dilma, ele foi ministro do Bolsonaro, ele teve o apoio do Bolsonaro, ele teve o apoio franco do Bolsonaro em São Paulo. Houve algumas rusgas eleitorais entre eles lá que foram superadas. Ele sabe, portanto, que ele não tem voo, ele não tem autonomia de voo sozinho. O voo dele sozinho é curto. Ele precisa do Bolsonaro. E essa situação é como aquela pessoa que tem bom gosto, mas o cara que tem o dinheiro não tem esse bom gosto que ele tem. Bolsonaro tem os votos, né? Ele tem a estratégia. Como que ele vai conviver com essas duas coisas é algo que ao longo desses 4 anos ele vai ter que equilibrar, como aqueles artistas de circo que ficam equilibrando os pratinhos no picadeiro lá, para se viabilizar alguma coisa. Eu acredito, Neto, que caso o Bolsonaro seja inelegível, o quadro muda completamente. Porque aí o vácuo estará posto. Se o Bolsonaro não for inelegível, o Bolsonaro continua sendo como candidato real e raiz da próxima eleição. Ele não pode agora nem abraçar, nem jogar pedra. Ele tem que manter uma posição de supremo magistrado e ver o que vai virar. Se o Bolsonaro for, acredito que para a felicidade dele, Tarcísio, considerado inelegível, o cenário muda completamente. Aí é outro mundo, aí é outro campeonato, a bola mudou, os jogadores mudaram, os players serão outros, aí o mundo vai se descer. Eu acho que até a definição da situação eleitoral política do Bolsonaro, ele não vai fazer nenhum gesto de hostilidade. Nenhum. Ele vai esperar o TSE definir. Quem vai definir o que o Tarcísio vai falar na próxima entrevista coletiva dele depois é o TSE. Muito bem, mas o Bolsonaro ainda não está inelegível, né? E supostamente pode estar ou não, a gente não sabe. E ele é o maior fenômeno de votos da direita, Janaína. É difícil a gente acreditar que o governador fala de nomes para a próxima eleição e não cite os nomes dos governadores fazendo essa gentileza aos governadores, mas sendo até, diria, deselegante com o maior puxador de votos da direita, que seria Jair Bolsonaro, e nem citar, claro,
e Bolsonaro. O que você acha? Não é tão simples. Às vezes você está numa entrevista, né, e depois é que você percebe que poderia ter falado alguma coisa. Eu realmente vejo no ato dele ali um desejo de homenagear os seus colegas, de não entrar em rota de colisão com esses mesmos colegas, não vislumbro um desrespeito para com o ex-presidente. E já disse isso, inclusive, no Arena. Eu não vejo interesse para a esquerda nessa potencial, possível inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Só favoreceria os quadros à direita que tenham alguma pretensão de concorrer em 26. Sim. Porque para a esquerda será péssimo, né? Para Lula será Sim. péssimo. Eu só estou te cortando porque eu já tinha acabado o tempo há algum tempo, mas Desculpa. tudo bem, você não está acostumada aqui com essa regra do tempo, a gente vai levando. Vai, Tardelli. Tá bom. Olha, eu não tenho essa mesma visão que eu respeito, que a Janaína tem, é claro. Eu acho que ele citou os nomes, ele está distribuindo senha. Olha, não, joguem pedra nesse, joguem pedra naquele, joguem pedra... Eu não sou candidato, eu não moro lá, não quero saber, para ele poder ter a pista com o mais livre possível ele puder. O fato é que Bolsonaro, ele é, ao mesmo tempo que um catalisador das reações químicas da eleição, ele é também um problema para a própria eleição. Porque ao mesmo tempo em que ele é um blockbuster, ele é o Bolsonaro, que é imprevisível, certo? Ele é um detonador de alianças, né? Tanto que ele teve que buscar o seu vice dentro do militarismo, porque ele não conseguiu achar seu vice num espectro político Foi um fora maior do erro, militar, né? Certo? Ele não tinha mais espaço para onde ele ir. O Tarcísio é um jogador que está sentado, por enquanto, esperando as coisas se aclararem. O TSE vai dar esse start e acho que a decisão do TSE vai mudar completamente o cenário político eleitoral brasileiro. Todos estamos esperando, que a gente não sabe quando será. São tantas as ações contra o Bolsonaro que ele pode ter alguma ação julgada improcedente, outra procedente, enfim. Nós vamos ter essa definição não agora a curto prazo. Por isso que o Tarcísio está assim, sem pressa, certo? Jogando na frente os amigos dele, para depois aparecer como um grande apaziguador. É um clássico.